Salve, galera! Vamos lá começar a nossa aulinha sobre a Revolução Americana de 1776, ou simplesmente a independência dos Estados Unidos da América. Mas por que estudar a independência dos Estados Unidos da América aqui no Brasil? Qual a importância desse fato histórico? É porque os Estados Unidos se tornaram uma grande potência no século XX e continuam sendo, né? A princípio, uma grande potência no século XXI. É por isso que nós vamos estudar? Não, não é por isso, tá? Por que que nós vamos estudar a independência dos Estados Unidos, sendo que lá nos Estados Unidos eles não estudam a independência do Brasil? É pelo fato da Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos ser o primeiro grande movimento, o primeiro grande fato histórico que realmente foi baseado nas ideias iluministas. Ou seja, você vai pegar aquelas ideias iluministas, liberais, de liberdade, de igualdade, e colocar isso na prática. Não só para que os colonos das 13 colônias se separassem da Inglaterra, mas também para você montar todo o Estado e toda a sociedade que vem a partir daí. Então, a Revolução Americana e a formação dos Estados Unidos acabou se tornando um grande fato histórico, ou um fato histórico de grande relevância, não só para a história da América, tá? Mas também para a história do próprio mundo ocidental como um todo. Então, hoje nós vamos estar falando aqui rapidamente sobre a chamada Revolução Americana de 1776, ou a independência dos Estados Unidos, como é mais comum ser chamada aqui no Brasil. Então, por que que nós vamos estudar a independência dos Estados Unidos? Primeiro, vai ser a primeira vez, como já foi dito, que você vai estar colocando na prática os ideais do iluminismo, como a liberdade, a igualdade, a maior representatividade política, porque até então aquelas ideias dos filósofos iluministas estavam circulando pela Europa, mas muito pouco daquilo tinha sido aplicado. Vai ser a primeira vez que você vai estar pegando essas ideias e colocando na prática, transformando em algo prático. Como? Primeiro, essas ideias vão inspirar os colonos a se separarem da Inglaterra, porque até então o que viria a ser os Estados Unidos era um conjunto de territórios, as 13 colônias, que pertenciam à Inglaterra, tal qual o Brasil era uma colônia de Portugal. E imbuídos, inspirados dessas ideias por mais liberdade, por mais igualdade, ter um governo que realmente representasse a população, eles vão primeiro lutar pela independência, para se separar da Inglaterra, para deixar de ser uma colônia da Inglaterra. Depois eles vão pegar essas ideias também e começar a montar o governo e organizar a sociedade a partir dessas ideias. Segundo, vai ser o primeiro território da América a se tornar independente. Lembrando que nessa época todo o continente americano era colônia de algum reino europeu. No caso desse território, das 13 colônias, eles pertenciam à Inglaterra. Por exemplo, o Brasil era uma colônia portuguesa. A maior parte do território americano era colônia da Espanha, e por aí vai. Então você não tinha nenhum território independente na América. Então vai ser a primeira vez que o território americano vai estar se tornando um país independente, deixando de ser uma colônia, e isso vai acabar servindo de inspiração para que outras independências, para que outras lutas de emancipação política ocorram ao longo das décadas. E terceiro, o regime político que você vai implantar nos Estados Unidos, um regime republicano, presidencialista, mais democrático, vai servir de base para que outros regimes políticos republicanos sejam montados a partir de então até os dias atuais. Não podemos esquecer que, no caso do Brasil, por exemplo, e vários outros países da América e da Europa, adotam um modelo político, um regime político semelhante àquele que foi criado nos Estados Unidos após a sua independência. Então, por conta desses três fatores aqui, principais, que nós vamos estudar
a independência dos Estados Unidos, isso que torna a Revolução Americana um fato tão relevante na história não só da América, mas do mundo ocidental. Bom, como era a América do Norte no início do século XVIII, ou seja, no início dos anos 1700. Esse vasto território aqui, que depois se tornaria, que hoje se tornariam os Estados Unidos, aqui parte do Canadá e aqui parte do México, você tinha aqui territórios que pertenciam à Inglaterra, no caso aqui, onde está passando a seta agora, nós tínhamos as 13 colônias, 13 territórios que pertenciam à Inglaterra. Esses territórios é que vão dar origem aos Estados Unidos, eles que se tornam independentes, eles são os primeiros 13 Estados Unidos que surgem depois da independência, com o passar do tempo. Os Estados Unidos vão organizar um movimento denominado a Marcha para o Oeste, onde eles vão adquirindo mais territórios até chegar ao Oceano Pacífico, até chegar à costa oeste, e aí outros estados vão surgindo, mas isso é uma outra história. Esse território em azul aqui eram territórios que pertenciam à França, tá? Era chamado de Louisiana, até mesmo territórios que hoje fazem parte do, do centro dos Estados Unidos, a princípio eram territórios franceses. E aqui estava o território que pertencia à Espanha, tá? O antigo Império Azteca, que agora era colônia de Espanha. A própria Flórida também, a atual Flórida, pertencia à Espanha, tá? Então, esses são os territórios originais, os territórios que a princípio vão fazer a revolução, que vão se tornar independentes da Inglaterra, compondo aí os primeiros 13 Estados Unidos da América. Bom, aqui um zoom, tá? Um, aumentando aí a imagem para vocês, essas eram as 13 colônias, ou os 13 primeiros Estados Unidos: Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware e Maryland, tá? E essas 13 primeiras colônias é que vão dar origem aos Estados Unidos. E essas colônias, a princípio, elas foram ocupadas no início do século XVII, ali por volta ali da primeira metade dos anos 1600, por puritanos, pelos calvinistas, tá? Eram protestantes que migraram, que saíram da Inglaterra e vieram tentar uma nova vida aqui nas 13 colônias, tá? E alguns historiadores identificam que você tinha dois tipos de colonização aplicados pela Inglaterra aqui no território das 13 colônias. Você tinha um regime de colonização para as colônias do norte, que geralmente eles denominam de colônias de povoamento, que é uma região mais fria, de clima temperado, e aqui você tinha as colônias de exploração, ou as colônias do sul. Como você tinha um clima mais propício para uma agricultura de produtos tropicais, aqui se configurou um tipo de colonização muito semelhante àquele aplicado pelo, pela coroa portuguesa no Brasil. Ou seja, aqui você vai ter a prevalência da plantation clássica, né? Ou seja, nessas colônias do sul aqui vai prevalecer o grande latifúndio, ou seja, uma grande porção de terra que pertence a um único senhor, uma monocultura, ou seja, você vai produzir um único artigo voltado para o mercado externo, no caso, voltado para a metrópole, para a Inglaterra. No caso, vai ser o algodão, o principal produto produzido aqui, e a mão de obra aplicada aqui nas colônias do sul vai ser a escravidão de africanos e seus descendentes, tal qual você tinha no Brasil, praticado pelos portugueses, só que no lugar de produzir algodão, o produto predominante aqui no Brasil era o açúcar, ok?
Então existia essa diferença. Já que no norte, de clima mais temperado a frio, você não vai ter muito a introdução dessa plantation clássica. Então vai prevalecer aqui atividades urbanas, manufatureiras, pequena e média propriedade, enfim, tá? Vai ser um tipo de colonização diferente. Isso vai se refletir depois no pós-independência, quando você vai ter uma diferença muito grande entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do norte com menos trabalho escravo, mais voltado para o desenvolvimento industrial e comercial, e os estados do sul mais voltados para as atividades agrícolas e baseados na escravidão, baseados no trabalho escravo de africanos e os seus descendentes. Aqui era o comércio triangular transatlântico praticado entre as 13 colônias, tá? Onde você pegava produtos. Pegava, por exemplo, açúcar das Antilhas. Aqui, nas colônias do norte, transformava esse açúcar em rum, uma bebida alcoólica, e trocava por escravos da África, tá? E você tinha e também você tem um triângulo invertido. Você tem outro triângulo, tá? Onde produtos manufaturados vêm da Inglaterra para as 13 colônias, tá? E daqui você tem algodão indo para a chamada Inglaterra. Daí a importância da, das 13 colônias para a coroa inglesa ou coroa britânica, tanto faz. Antes de continuarmos, preciso voltar aqui na questão da diferença entre as 13 colônias, tá? É sempre bom ressaltar que no caso das colônias do norte, havia uma rigidez menor, né? Havia uma fiscalização menor da Inglaterra com relação a essa região. Era tipo assim, a Inglaterra deixava esses colonos meio que livres, não apertava muito eles, não perturbava, não enchia muito o saco desses colonos, tá? Desde que eles não desrespeitassem a coroa inglesa, a coroa britânica também não se metia muito com os colonos do norte. Já nas colônias do sul, você tinha uma rigidez maior, você tinha uma presença britânica maior, já que o interesse da coroa inglesa ou da Inglaterra era realmente nos produtos, nos artigos produzidos nas colônias do sul. Então havia uma certa negligência, eles negligenciavam as colônias do norte. Bom, até aí, beleza, mas quais fatores vão desencadear essa independência dos Estados Unidos? Por que que os líderes das 13 colônias, né, aqueles cidadãos mais proeminentes e o povo comum, por que que eles vão querer se separar da Inglaterra? Tem que ter alguns motivos, ou seja, alguns fatores que levem a essa independência. Fatores que causam descontentamento entre os colonos com relação à coroa inglesa, ao governo inglês. Vamos lá. Primeiro, você vai ter a difusão, ou seja, a expansão dos princípios iluministas pelo território das 13 colônias, como a ideia de liberdade, tá? Não ser submetido à vontade de um outro povo, ser livre, a ideia de igualdade, ou seja, ser tratado igualitariamente ou como igual, como você tinha com os cidadãos ingleses, e a ideia de ter maior representatividade política. Os habitantes das 13 colônias participando dos rumos do governo, da condução da sociedade. Outro fator que vai desencadear esse descontentamento e essa vontade de se tornar independente vai ser o aumento da exploração colonial. Ou seja, a Inglaterra, a partir de um determinado momento, vai começar a aumentar os impostos sobre as 13 colônias. E detalhe, vai diminuir aquela autonomia que até então eles davam para as colônias do norte, que eram chamadas de Nova Inglaterra. Então, no mesmo momento em que você tem
um aumento dos impostos, e aumento de impostos sempre causa descontentamento, você tem uma diminuição da autonomia que antes os colonos do norte tinham e a partir de agora não vão ter mais, já que a fiscalização, a presença inglesa vai se tornar maior a partir de um determinado momento ali, finalzinho do século XVIII. E talvez o mais importante de tudo, que era o fato dos colonos americanos não possuírem representantes no parlamento inglês. Então, o que acontece? Eles consideravam que esses impostos e essas leis que a Inglaterra criava sobre as 13 colônias, elas eram injustas porque elas eram aprovadas votadas e aprovadas por um parlamento inglês, onde você não tinha representantes das colônias. Então, para eles, isso feria o chamado princípio da igualdade civil, da igualdade política. Então, esse é o principal fato que vai desencadear a Revolução Americana. O fato dos impostos e das leis criadas pela Inglaterra para as 13 colônias serem criadas, serem feitas num parlamento inglês, onde você não tem a presença de representantes das 13 colônias. Tá? E o ponto de partida de tudo ocorre após a Guerra dos Sete Anos, tá? Que foi um conflito entre a Inglaterra e a França, ok? E mesmo após ter vencido essa guerra sobre a França, essa guerra ela vai durar 7 anos, vai ser uma guerra longa entre Inglaterra e França. Essa guerra ela começa nos territórios da América, entre colonos ingleses das 13 colônias e colonos que viviam no Canadá, que pertencia à França, disputas por territórios. Inglaterra e França acabam saindo em defesa dos seus colonos. Essa guerra se torna uma guerra na Europa, essa guerra explode na Europa, ela se expande para a Europa, entre Inglaterra e França, as duas grandes potências da época. Os franceses acabam perdendo essa guerra para a Inglaterra, vão perder, por ter perdido a guerra, vão ser obrigados a ceder o território do Canadá para os ingleses, mas ainda assim, esse conflito vai trazer muitos prejuízos para os cofres ingleses, para o governo inglês. Então, a Inglaterra, para compensar todas as perdas financeiras geradas por essa guerra, vai aumentar os impostos sobre as 13 colônias, que são que é o aumento dessa exploração colonial aqui que eu falei anteriormente. Os principais impostos criados vão ser a lei do selo, a lei do açúcar e a lei do chá, onde eles vão taxar esses produtos aqui, sobretaxar o selo, ou seja, todo documento impresso, toda carta, qualquer documento que circulasse nos Estados Unidos, ou melhor, nas 13 colônias, teria que ser pago um imposto. Vai ser também criado um imposto sobre açúcar, que as 13 colônias importavam das Antilhas, e o que vai dar a maior polêmica e que vai dar mais problemas aí, que vai ser a lei do chá, tá? Onde a Inglaterra vai proibir a fabricação caseira de chá. Você fabricava, os colonos norte-americanos, né, das 13 colônias, eles adquiriram o hábito de tomar chá, de consumir chá, assim como você tinha na Inglaterra. Nessa época ainda não era difundido o uso de café. E só que os colonos eles produziam o próprio chá que eles consumiam. A Inglaterra vai proibir isso, que eles produzam o próprio chá que eles consumiam e vai obrigá-los a importar chá de empresas inglesas, de companhias monopolistas da Inglaterra. E isso vai causar um grande descontentamento. As ideias de liberdade, de igualdade, as ideias iluministas começam a circular pelas 13 colônias, e aí você vai ter vários distúrbios, várias manifestações contrárias a esses impostos e a essas leis criadas pela Inglaterra. Dentre elas, a chamada Festa do Chá de Boston, que
Para os americanos, ou melhor, para os estadunidenses, seria o equivalente nosso aqui ao Dia do Fico, quando o Dom Pedro lá disse para a população do Rio de Janeiro que ficaria aqui e lideraria o nosso processo de independência. Tá? A festa do chá de Boston foi um grande protesto ocorrido na cidade de Boston, na colônia de Massachusetts, onde os colonos fantasiados de nativos invadiram os navios dessa empresa monopolista, que ganhou o monopólio de vender chá para as 13 colônias e destruíram toda a carga jogando no mar, uma forma de protesto, uma forma de desobedecer à criação desses impostos que eles consideravam injustos por conta de ter sido aprovado por um parlamento inglês onde você não tinha a presença de representantes das 13 colônias, o que para eles feria o princípio da igualdade. Em retaliação a todos esses protestos, como o Tea Party, né, ou a festa do chá de Boston, o parlamento inglês vai aprovar novas leis, tá? Um novo pacote de medidas, um novo pacote de leis para retaliar, ou seja, entre aspas, para se vingar da rebeldia, para dar uma lição nos rebeldes das 13 colônias. E essas leis foram denominadas pelos colonos, nas 13 colônias, de as leis intoleráveis, tá? E dentre essas leis estava o fechamento do porto de Boston, o mais importante das 13 colônias, até que a carga destruída fosse paga, tá? O envio de mais tropas inglesas à colônia de Massachusetts, que era a mais rebelde, e detalhe, os próprios colonos teriam que pagar o soldo, o salário e o aquartelamento dessas tropas britânicas, tá? Era chamada lei de aquartelamento, ou seja, os colonos de Massachusetts teriam que pagar por aqueles que estavam ali os vigiando. Tá? Isso trouxe um descontentamento ainda maior. Essas leis foram denominadas de leis intoleráveis, não daria mais para tolerar aquilo. E os colonos, né, ou melhor, representantes dessas 13 colônias, vão se reunir no chamado Congresso da Filadélfia. Vão ser várias reuniões, tá? Elas vão durar 2 anos, onde esses representantes, os delegados, aqueles que representam cada uma das 13 colônias, eles ficam discutindo se seria viável ou não se separar da Inglaterra, se tornar um país independente, um país montado a partir das ideias iluministas. Claro, é, é, tem muita delonga, muita conversa, muitos dos delegados tinham medo de entrar numa guerra com a Inglaterra, porque não adiantava você se declarar independente. Você tinha que entrar, derrotar militarmente os ingleses, para aí sim se tornarem independentes de fato. E muitos dos colonos, principalmente as colônias do sul, que viviam de vender o seu algodão para a Inglaterra, eles tinham medo, né? Eles eram reticentes com relação a uma guerra de independência, ou se declararem independentes. No final, vai prevalecer a ideia ou as ideias dos mais radicais, tá? Ou seja, a ideia de se separar da Inglaterra, de se tornar independente. E em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson vai promulgar a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, ou seja, declarando que, a partir de 4 de julho de 1776, as 13 colônias, num comum acordo entre os representantes desses territórios, não iriam mais pertencer à Inglaterra. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos se tornaram um dos maiores clássicos, um dos documentos mais clássicos que representam as ideias iluministas, tá?
Aqui está um trechinho da Declaração de Independência, depois vocês leiam, e vocês vão identificar aqui muitas semelhanças com as ideias iluministas, principalmente com as ideias de John Locke. Por exemplo, aqui ele fala: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, tais como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E para esse fim, ou seja, para assegurar esses direitos, os governos são criados e cabe ao povo o direito de alterar esses governos ou substituí-los caso eles não cumpram com as suas obrigações, que vem a ser o quê? Manter a igualdade, manter o direito de ascensão social, que seria essa busca da felicidade, enfim. Bom, existe uma diferença muito grande entre você se declarar independente e você ser independente de fato. Então, você teve que seguir um longo período de guerra contra a Inglaterra para que a independência, a Revolução Americana fosse vitoriosa. Tá? Enfim, depois desse longo conflito contra a Inglaterra, os exércitos das 13 colônias vão vencer. E detalhe, vão vencer a principal potência da época. A Inglaterra era o país mais poderoso, mais rico, enfim. Agora, por que que as 13 colônias vão vencer o país, a maior potência da época, tá? Primeiro, você tem que levar em consideração a distância entre a Inglaterra e os Estados Unidos, as 13 colônias. É uma distância longínqua. Então, era difícil você levar tropas da Inglaterra para as 13 colônias. Você tinha que atravessar todo o Atlântico. Segundo, os soldados ingleses que saíam das suas casas, eles não tinham motivação nenhuma para lutar nessa guerra. Diferentemente dos soldados das 13 colônias, que lutavam por um objetivo, ou seja, lutavam para se tornar independentes. Tá? E terceiro fator, o exército, as tropas inglesas estão lutando num território hostil, onde eles não contam com o apoio da população local, são constantemente boicotados. Então falta comida, falta de tudo para eles. Isso vai fazer com que as tropas das 13 colônias superem os exércitos ingleses e consigam aí é, é, decretar, né, consigam aí ratificar a sua independência. Sem contar que, contraditoriamente, os Estados Unidos contaram com a ajuda da França. A França, que era um ícone do absolutismo monárquico, vai ajudar um movimento iluminista, um movimento democrático nos Estados Unidos. Por quê? Por isso que eu coloquei aqui contraditoriamente, é uma contradição. Como que um país absolutista ajuda um território a se tornar independente baseado em ideias iluministas? Era tudo uma questão de se vingar da Inglaterra por conta da derrota na Guerra dos Sete Anos, alguns anos antes. E detalhe, esse envolvimento da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos vai acabar trazendo consequências graves para a França. Por quê? Isso vai levar à bancarrota, vai quebrar, né, os já combalidos cofres públicos franceses. A França já não vinha muito bem das pernas em termos econômicos, e participar dessa guerra, todas as guerras sempre são caras, vai fazer com que a França vá à falência. E isso vai acabar desencadeando a Revolução Francesa, que é o outro grande movimento dessa época, baseado nas ideias iluministas. Tá? Já no ano de 1783, os ingleses reconhecem a independência dos Estados Unidos, tá? E aí você estava ratificando essa independência, que na prática a gente considera que ocorreu
em 4 de julho de 1776. Bom, depois da independência, você vai ter que organizar o país recém-independente, que acabara de se tornar independente. Vai ser criada uma Constituição, a Constituição de 1787, que está em vigor até os dias atuais. Sempre, obviamente, com algumas alterações, emendas e adaptações aos tempos modernos. Basicamente, o que vai definir essa Constituição? Primeiro, vai estabelecer um regime político republicano e presidencialista, com presidentes sendo eleitos de 4 em 4 anos, tá? Além do princípio federativo, o que vem a ser isso? Uma federação. Você vai dar autonomia para os estados, mais autonomia para os estados, tá? Cada um dos Estados Unidos é como se fosse um país, porque ali eles têm leis próprias, eles têm impostos próprios, eles têm as suas próprias forças policiais, eles podem pedir empréstimos no exterior, enfim. Agora, obviamente que as leis estaduais elas têm que estar em conformidade com a Constituição Federal, não podem ferir princípios constitucionais, tá? Mas os estados eles têm muita autonomia com relação ao governo federal, tanto que muitas vezes as leis de um estado podem variar muito, tá? As leis podem variar muito de um estado para o outro lá nos Estados Unidos, porque eles levam esse princípio federativo à risca, tá? Bom, o governo vai ser dividido em 3 poderes, conforme previa lá o Montesquieu, poder executivo, que é o presidente e os seus ministros, o legislativo, onde você vai ter 2 casas, 2 câmaras, o Senado e os deputados federais, e você vai ter o poder judiciário. A garantia das liberdades individuais, tá? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, garantir a igualdade civil e jurídica a todos os cidadãos livres, tá? Mas tem um detalhe: só os homens vão ter direito de voto, tá? Só os homens livres vão ter direito de votar ou se eleger, excluindo-se aí as mulheres e os escravos. As mulheres elas vão ter todos os outros direitos, menos direito de votar ou se eleger, tá? Os escravos vão continuar sendo considerados uma propriedade. E a escravidão de africanos e seus descendentes nascidos na América vai ser mantida principalmente nos estados do Sul, porque a questão da escravidão, ela vai ser algo jogada para os estados. Os estados é que vão decidir se vão manter ou se vão abolir a escravidão. Então, os estados do Sul, que eram mais dependentes da agricultura em larga escala, do trabalho escravo, já estavam viciados no trabalho escravo, vão manter a escravidão. Já os estados do norte, onde a escravidão nunca foi muito forte ou nunca adquiriu muita importância, aos poucos vão abolindo essa nefasta instituição, tá? Aqui é a primeira bandeira dos Estados Unidos, tá? As 13 estrelas representam as 13 primeiras colônias, os 13 primeiros estados. Depois, com o tempo, conforme novos estados vão sendo criados, novas estrelas vão sendo acrescentadas. E aqui você tem 13 listras. Isso aqui nunca vai mudar, tá? Que são os 13 primeiros estados que lideraram o processo de independência. E a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima.